Boa noite, pessoal. Essa é a nossa segunda aula que eu deveria ter enviado para vocês na quinta, mas meu canal do YouTube bugou. Eu tive, inclusive, que fazer outro canal. Mas acho que esse outro canal vai ser melhor, ficou mais organizadinho. Hoje a gente vai falar dos ramos do direito público, falar com detalhes sobre cada um deles. Eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque a gente já vai fazer um trabalho na próxima aula sobre o tema, tá bom? Bom, gente, primeiro ramo, direito constitucional. É o que a gente acha que escuta mais falar nos noticiários, nos jornais. É o ramo encarregado das normas jurídicas que constituem o Estado, definem a sua estrutura e sua forma de organização, além de versar sobre os direitos e as garantias das pessoas. Bom, gente, muita atenção para esse Estado aqui com letra maiúscula. Vocês vão estudar melhor sobre isso quando a gente estudar ciência política, acho que é no quarto período. Esse estado aqui não é o estado de Minas Gerais, não é o estado de São Paulo, é o estado-nação, estado Brasil. Então, não confunda o estado com letra minúscula com o estado com letra maiúscula. Então, a Constituição ela vai definir regras de um estado. Lembrando que cada nação, cada país tem a sua Constituição. O Brasil ele exagerou um pouco, a nossa Constituição ela é imensa, ela tem 250 artigos e deve estar com 80 emendas, 79, 80 emendas atualmente. Emenda é o quê? A sociedade vai mudando e vai tendo essa necessidade de adaptação das regras dos artigos. Então, a gente vai emendando ela, literalmente, fazendo algumas alterações. Já dos Estados Unidos, só para vocês terem uma ideia da diferença, como a Constituição deles é mais enxuta, a Constituição deles só tem 7 artigos e 27 emendas. Aqui a gente vai falar, eu selecionei um artigo sobre o direito constitucional, para a gente não ficar só na teoria. Inclusive, a gente vai fazer um trabalho, no final do vídeo, tem como vai ser feito esse trabalho, então preste atenção que é exatamente isso aqui que vocês vão falar. Por exemplo, direito constitucional, eu separei essa reportagem. Covid-19 e o embate entre o direito de ir e vir e o direito à saúde. Análise do limite da restrição dos direitos fundamentais. Gente, hoje eu tirei um dente, então tá difícil para mim falar. Vocês não reparam de dicção, não. Bom, gente, olha esse artigo. Diante da pandemia, tô lendo aqui, do Covid-19, medidas restritivas tomadas pelos entes federativos respaldadas na proteção do bem-estar social. Trazem a questão do limite da sua atuação na restrição dos direitos fundamentais, que está na Constituição Federal. Precisamente da liberdade de locomoção. No âmbito de ação direta de inconstitucionalidade, número tal, proposta pelo Partido Democrático Trabalhista, tendo como objeto a medida provisória 926, o ministro do Supremo Tribunal, STF, Marco Aurélio Mello, decidiu que os governadores e prefeitos têm poderes para restringir a locomoção nos estados e municípios. A gente viveu isso na prática, né, gente? Capitólio, que é a minha cidade natal, o Capitólio restringiu a entrada de turista. Aí todo mundo falou, isso está previsto na Constituição, isso é inconstitucional. Ou seja, está indo contra a Constituição, porque eu tenho meu direito de ir e vir. Mas aqui a gente percebeu que foi julgado e entendeu que sim, que nesses casos que a saúde pública está em jogo, essa locomoção ela pode ser restringida. Nós vamos ver melhor. Bom, o que fala no nosso artigo 5º? É um dos artigos mais importantes da nossa Constituição. O mais importante. A gente vai estudar inciso por inciso. Incisos são esses aqui. O artigo e o caput é essa cabeça do artigo. Aí aqui tem vários incisos. Mas a gente vai estudar isso direitinho quando a gente estudar o artigo 5º na íntegra. O que fala o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Inciso 15º. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei,
nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Bom, aqui, gente, nesse tempo de paz, a Constituição já limitou um pouco esse direito de ir e vir. Porque se a gente for passar por uma guerra, se for decretado guerra, aí a gente não vai estar mais nesse tempo de paz. Então, se a gente participar de uma guerra, a nossa locomoção ela pode ser restringida. Já o artigo 196 da Constituição Federal também fala: a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ou seja, a gente está aqui, diante do direito constitucional de ir e vir e diante do direito à saúde. Nesse caso, o que prevaleceu? O direito à saúde. A gente vai ver melhor sobre isso. Isso aqui, gente, é o trecho da reportagem. Eu esqueci de colocar entre aspas. Vamos ler junto. Assim, diante da pandemia da Covid-19, por que é da Covid e não do Covid? Da quer dizer pandemia. Pandemia é feminino, por isso que se fala da Covid-19. Diante da pandemia da Covid-19, vislumbram-se que medidas restritivas como a limitação do acesso e da circulação de pessoas têm sido tomadas a fim de evitar a propagação do vírus. Oportunidade em que se observa a atuação conjunta entre os entes federativos. Gente, o que é ente federativo? União, estados, município, Distrito Federal. Essas medidas impulsionam o debate sobre os limites da interferência do Estado nas liberdades dos indivíduos, em contrapartida com o dever estabelecido na Constituição Federal de cuidar da saúde, garantindo medidas que visem a redução do risco de doença. Neste quadro, a Constituição Federal traz em seu artigo 5º, inciso 15º, a liberdade de locomoção dentro do território brasileiro, que consiste no direito fundamental de ir e vir. Trata-se de um direito de primeira dimensão, que trouxe obrigações negativas para o Estado, ou seja, obrigação de não intervir, ou seja, de deixar a pessoa livre para ir aonde que ela quisesse, a fim de proteger a esfera da autonomia pessoal frente às eventuais arbitrariedades cometidas pelo Estado. Gente, é só um exemplo esdrúxulo que eu vou dar, tá? Não tô querendo entrar nessa questão de política, não. Mas, por exemplo, o Bolsonaro ganhou para o presidente. Ele pode restringir e falar, olha, só vai vir para Brasília quem for do meu partido. Pessoal do PT, outros PSDB, não pode entrar aqui. Não, né, gente? Por quê? O artigo 5º, ele fala, o inciso 15º, ele fala sobre esse direito de ir e vir e é constitucional. Nada, nenhuma fala de presidente, nada pode cancelar esse direito de ir e vir. Mas nesse caso aqui, porque isso seria arbitrário, né? Essa decisão, essa suposta decisão do Bolsonaro. Mas nesse caso aqui a gente está tendo um conflito entre o direito à saúde e o direito de ir e vir. A sua importância é reforçada pela existência do habeas corpus, remédio constitucional dirigido à tutela da liberdade de locomoção, o qual é considerado cláusula pétrea, cláusula que não pode ser mudada na Constituição. Bom, gente, habeas corpus é uma medida que a gente entra, né, quando você tem cerceado o seu direito de ir e vir, ou quando você está sob eminente ameaça. Tem o habeas corpus preventivo e o habeas corpus quando a pessoa já está presa, já teve o seu direito de ir e vir cerceado. Mas a gente não vai entrar nesse mérito, porque o curso de administração não é do direito. Entretanto, nenhum direito fundamental pode ser considerado absoluto. Nenhum é absoluto. Posto que pode ser objeto de limitação, devendo ser analisado à luz da proporcionalidade, que estabelece que as medidas tomadas devem estar respaldadas pela adequação necessária e análise do custo-benefício, ou seja, os benefícios devem estar presentes em maior escala. Além disso, a própria Constituição relativiza o exercício desse direito no momento que dispõe que se aplica no tempo de paz, além de deixar ao encargo da lei infraconstitucional uma possível restrição. Ou seja, essa lei infraconstitucional é que está fora da Constituição, até hoje não existe,
que fala em quais motivos, né, para estabelecer, olha, guerra sobre tal assunto, vai ter cerceamento da liberdade de locomoção. Até hoje essa lei ela ainda não existe. Mas esse direito de ir e vir, a gente só tem ele no tempo de paz. No tempo de guerra, pressupõe que esse direito ele pode ser cerceado pelo Estado. Cita-se também no artigo 139, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, que estabelece que durante o estado de sítio poderá haver obrigação de permanência em determinada localidade. Gente, sem muitas delongas a respeito disso, o estado de sítio, a grosso modo falando, são medidas extremas que o governo ele pode adotar caso a ordem do nosso país esteja ameaçada. Óbvio que vai ser uma decisão fundamentada. O Brasil já viveu um estado de sítio, talvez a gente fale sobre isso depois, mas é uma medida excepcional. É muito difícil se instaurar um estado de sítio. O artigo 27 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que estabelece que, em caso de guerra, de perigo público ou de outra emergência que ameaça a independência ou segurança do Estado, esse aqui ficou, a reportagem ficou errada, do Estado, este poderá adotar disposições que, na medida e pelo tempo estritamente limitado às exigências da situação, suspensão às obrigações contraídas na referida convenção. Aqui, gente, a gente é adepta à Convenção Americana sobre os Direitos Humanos. O Brasil é signatário, ou seja, o Brasil concordou. E na Convenção Americana também fala que em casos de guerra, de situação excepcional, esses direitos podem ser cerceados. Cerceado, gente, é restringido, tá bom? Eu tento falar assim da forma mais clara possível para vocês que não são estudantes de direito, mas infelizmente está em mim, às vezes eu vou falar palavras que vocês não entendem, por mais que eu evite, eu tento falar da forma mais clara, qualquer coisa vocês me perguntem. Nesse sentido, recentemente, o Congresso Nacional aprovou o estado de calamidade pública, por causa do Covid, tendo em vista a situação excepcional de emergência de saúde, né, gente? Uma pandemia faz jus à decretação do estado de calamidade. A Constituição, em seus artigos 6 e 196, tratando-se de direito de segunda dimensão, não preocupa com isso aqui não, tá? É só uma mera nomenclatura, que estabelece uma prestação positiva do Estado, ou seja, se relacionando diretamente com os objetivos de justiça social e com o direito à vida. Se no direito de ir e vir a prestação do Estado é negativa, porque ele não pode impedir que eu vá ou deixe de ir, o direito à vida é uma prestação positiva do Estado, que ele é obrigado a me garantir o direito à vida. Além disso, tendo em vista o federalismo corporativo, ficou errado, em que se tem como uma das características a repartição de competências, a saúde surge como competência comum dos entes federativos. Quais são os entes federativos? União, Estado, município, Distrito Federal. Promover a saúde, promover a vida é competência comum, ou seja, de ambos os entes federativos. Por isso que o governador pôde baixar decreto específico, o prefeito também, porque a competência é comum, ou seja, não é só de um, né? Não é só lá de Brasília, competência é de ambos. No entanto, essa divisão de funções e a concessão de autonomia com a finalidade de concretizar os direitos e garantias constitucionais não pode ser utilizada com a finalidade de se valer de um estado excepcional para incorrer em um poder arbitrário, ou seja, autoritário, né? Você não pode usar desse poder aqui de você ditar os decretos para interesse próprio, por exemplo, mascarado pela suposta proteção ao indivíduo. Deve-se, portanto, agir dentro das competências estabelecidas. Volta-se, assim, à análise comparativa de ambos os direitos fundamentais frente à da atual situação ocasionada pela Covid-19. Gente, essa reportagem está cheia de erro. Agora que eu estou vendo que eu copiei e colei. Mas vamos focar no conteúdo. Certo é que o Estado não pode prestar uma proteção insuficiente aos indivíduos, ou sequer restringir excessivamente
os direitos. Ademais, deve-se sopesar o interesse da coletividade em prol da necessidade da proteção do núcleo essencial, da necessidade da observância do princípio da concordância prática e do juízo da ponderação. Vamos ponderar, gente. O que é mais importante atualmente? Seu direito de ir e vir ou o direito à saúde? Entendeu? A gente tem que ponderar. Gente, agora eu tô aqui só uma observação, porque eu sou chata com português. Pelo Covid, eu acho que no caso aqui, tá concordando com o vírus, não mais com a pandemia. Aí pode usar o O. Acredito que seja isso. Acredito que não seja um erro, não. Voltando aqui. Dessa forma, havendo concorrência entre dois bens jurídicos tutelados, o que são esses bens jurídicos? O direito de ir e vir e o direito à saúde. Deve-se adotar uma solução que seja menos gravosa e que busque a maior realização dos direitos envolvidos. Ou seja, gente, o que é uma coisa menos gravosa? Que não vai ter tanto impacto. O que tem menos impacto? Restringir acesso a bar ou ter uma superlotação de UTI? Claro que é restringir acesso a bar, né, gente? Assim, põe-se em análise as restrições estabelecidas frente à autonomia dos demais estados, a própria dignidade da pessoa humana e as liberdades e competências constitucionalmente estabelecidas. Toda vez que agora vocês ouvirem um noticiário, essas competências constitucionalmente estabelecidas estão estabelecidas aonde? Na Constituição Federal. Vai ficar uma coisa mais prática de vocês lembrarem. Importante dizer que a própria Constituição e legislação infraconstitucional, ou seja, leis que estão fora da Constituição, são deficitárias no que tange ao estabelecimento dos limites impostos em situações excepcionais como esta. Surge então o questionamento de até que ponto o Estado pode intervir, fundamentando-se no controle sanitário atinente à Covid-19. Dessa forma, devem ser buscadas medidas aptas a promover a preservação do direito fundamental da coletividade, que esteja em consonância com os princípios estabelecidos e com a norma constitucional, vez que o direito à saúde e, consequentemente, a vida adquirem preferência prima facie. No primeiro momento, quando você coloca assim, o que é mais importante? Seu direito à vida, seu direito à saúde ou seu direito de ir e vir? Claro que é o direito à saúde, né, gente? Por fim, ressalta-se que, apesar de não ter como falar no livre trânsito do indivíduo, se não houver amparo do poder público em proteger a vida, deve haver uma análise criteriosa para que não incorra em arbitrariedades, fato que ocasionaria um risco à legitimidade democrática. Óbvio, né, gente? O nosso limite de vir ele foi cerceado, mas eu acho que ninguém passou por situações de arbitrariedade, né? Acho que foi tranquila essa questão. Mas essa foi a reportagem. Coloquei o link aqui para vocês, caso vocês queiram olhar com mais detalhes. Vamos lá, direito administrativo. Gente, quando falar em direito administrativo, para ficar mais fácil para vocês, pense em prefeito, governador, presidente, pense na prefeitura municipal, na Câmara Municipal, tudo que vem a definir em órgãos públicos. Eu sou especialista em direito administrativo, que é o ramo do direito público. Gosto muito dessa área, presto assessoria para a Câmara de Vereadores, para prefeituras, defendo prefeitos, e é uma área muito boa de se trabalhar. É compreendido como aquele ramo do direito que se ocupa das normas jurídicas, dos princípios que regem as atividades administrativas do Estado e também da sua organização administrativa. É dele que são obtidos, por exemplo, os limites dos gestores da coisa pública, limite do prefeito, limite do governador, as prerrogativas, os direitos, as sujeições, as obrigações da administração e a forma pela qual os interesses sociais serão geridos pelos nossos representantes, mediante a ação de atividades administrativas. Gente, já pensou se o prefeito entrasse lá? Antigamente era meio assim, até uns 20 anos atrás, e pudesse fazer qualquer coisa? Não, o direito administrativo, ele vem regular isso. A gente vai ter uma disciplina que chama gestão pública, tá vendo? Que até fala de gestores da coisa pública. Na gestão pública a gente vai estudar isso direitinho, quais são os limites desses gestores.
O direito administrativo é uma esfera extremamente importante para a conclusão do nosso curso, já que trata da expressão jurídica dos limites das prerrogativas da administração pública. O curso de vocês é administração, mas vocês podem seguir também o ramo da administração pública. É muito importante saber o direito administrativo para se atuar na administração pública. Vale a pena destacarmos que a administração pública, ao exercer suas atividades administrativas, deve sempre buscar a satisfação do interesse público. É isso que o direito administrativo busca. Mesmo que para isso tenha que sacrificar algum interesse ou direito privado. Como assim sacrificar um direito privado, gente? Por exemplo, eu preciso fazer uma ponte no meio de Guatama, só que essa ponte só pode ser naquele lugar, não tem como ser em outro. Eu vou ter que desapropriar 4 casas. Eu posso fazer isso? Posso. Eu estou sacrificando um direito privado para o interesse público, senão a cidade vai ser inundada. Essa ponte ela tem que ser feita. Então é melhor essas 4 famílias, entre aspas, serem prejudicadas. Entre aspas, por quê? Porque a desapropriação ela só se dá mediante justa indenização. Vão ser indenizados, mas é claro, ninguém gosta de perder a casa que mora. Mas eu, focada no interesse público, posso desapropriar. Uma reportagem aqui, uma notícia. Justiça condena ex-prefeito de Santo Antônio da Posse por improbidade administrativa. Maurício Dimas Comisso foi condenado por compras realizadas sem licitação. Feriu o princípio da legalidade, que é um dos princípios da administração pública, que a gente vai ver lá na gestão pública. Juiz determinou o pagamento da multa de 5 vezes o valor da última remuneração recebida no cargo público. A gente vai ver depois esses princípios da administração pública. Um dos princípios, o primeiro, é o da legalidade. O gestor público só pode agir estritamente dentro da legalidade. E todo órgão público, salvo exceções, tem que licitar. Não pode comprar de quem quiser, tem que fazer essa licitação para definir o que é o melhor preço, qual que é o melhor produto para a administração. E só que na licitação, gente, é onde se ganha dinheiro, né? Na prefeitura. Então tem muito maracutaia. Nesse caso aqui, a justiça condenou esse ex-prefeito. Então a gente falou agora do direito administrativo. Vamos para o próximo. Direito tributário. Cuida-se... Peraí que meu fone caiu. Cuida-se dos critérios pelos quais o Estado arrecadará os valores necessários, os tributos, para o bem administrar os interesses sociais. É nesse campo que o cidadão poderá conhecer os limites da capacidade do Estado em coletar impostos, taxas e contribuições. Bom, gente, quem pode arrecadar tributo? É só o Estado. A gente vai ver quando a gente tiver direito tributário. Só o Estado. A gente vai entender a diferença de imposto, de taxa, de contribuição. É também nessa seara que os representantes do Estado compreenderão os procedimentos a serem adotados na aplicação das receitas públicas para a concretização das atividades estatais de interesse público. Ou seja, gente, precisa tributar, precisa existir tributo para que as atividades estatais sejam produzidas, né? Não existe saúde, não existe escola, não existe pavimentação sem arrecadação de tributos. Vamos ver uma reportagem sobre, para ficar mais claro. Reforma tributária pode fazer o livro ficar mais caro. Proposta do governo prevê a taxação de 12% para o mercado editorial, que é isento por lei desde 2004. Quando a gente estudar tributário, a gente vai estudar sobre isenção. Bom, gente, quem produz livro e automaticamente a gente que compra não paga imposto desde 2004, que foi dada essa isenção. Só que agora o Paulo Guedes, do Bolsonaro, quer fazer essa reforma tributária. E ao invés de criar um imposto para tributar grandes fortunas, né? Quem tem acima, sei lá, de 15 milhões, que são várias pessoas no Brasil, não, quer tributar o livro. Vamos ler a reportagem. A reforma tributária... Não, só um parênteses, gente. Livro não é uma coisa barata. Mesmo sem... Como a gente não tem incentivo, a gente só tem esse incentivo fiscal. Eu comprei um livro outro dia, acho que ele custou R$420. É um livro muito grosso, mas é muito caro. Eu lembro também o pessoal da biomedicina, quando teve essa palestra, um livro aí de R$1.000,
Livro já é caro, imagina tributando. Vamos ler a reportagem. A reforma tributária pretendida pelo governo, que ela ainda não foi aprovada, gente, se vocês virem abaixo assinado contra a tributação, assinem, pode tornar os livros mais caros. A nova contribuição social sobre operações de bens e serviços é o tipo de contribuição que vai ser, é o nome dela, vai substituir as contribuições para o financiamento da Seguridade Social, COFINS, e para os programas de integração social e de formação do patrimônio do servidor público, PIS/PASEP. Essa mudança acaba com a isenção e a taxa do livro em 12%, vai ser o valor. Hoje, o mercado de livro é protegido pela Constituição de pagar impostos. Está lá no artigo 150 da Constituição Federal. Essa reportagem vale até para a gente citar no direito constitucional. A Lei 10.865 de 2004 também garantiu ao livro a isenção de COFINS, PIS e PASEP. Ou seja, um retrocesso, né, gente? Resistência. O pessoal resistindo, né? A proposta, no entanto, enfrenta resistência no Senado. De acordo com o senador Flávio Redpr, a isenção de tributos sobre livros não deve ser retirada da reforma tributária. Ele ressaltou que com o avanço da internet e dos livros virtuais, os editores já estão tendo muitas perdas, de fato, né, gente? Tendo que se adaptar com dificuldade a esses novos tempos. Hoje, dificilmente quem compra livro físico, né? Não é a maioria. Eu gosto de físico, eu gosto de folhear. Mas com esses e-books, né? As editoras já têm perdido dinheiro, imagina agora. Olha o que ele falou. Tributar os livros impressos seria, então, um golpe ainda maior nessa área, que é tão importante, pois nela folheamos a própria cultura, destacou Flávio. Para o senador Fabiano, a imunidade tributária dos livros, ou seja, a gente é imune, a gente não paga imposto, democratiza o saber, ou seja, qualquer um pode comprar um livro. Qualquer um entre aspas, né, gente? Mas imagina, sem tributação já está difícil de comprar, imagina tributando. A imunidade tributária dos livros democratiza o saber, assegura a livre difusão do conhecimento e evita que o governo de plantão do Bolsonaro use os impostos para cercear obras críticas. Ou seja, quando a gente for falar mal do governo, o meu mestrado ele fala mal do governo, fala mal do judiciário. Então, quando tiver esse imposto de 12%, aí que vai ser mais difícil publicar um livro mesmo. Em sua conta do Twitter, Contarato registrou que o obscurantismo hoje no poder tem horror à cultura e à educação. Ou seja, a gente está cansado de saber que o governo Bolsonaro não incentiva a cultura. E quer incentivar a cultura, investe em livros. É óbvio que ele não vai investir em livros, né, gente? Por isso que a gente tem que ser contra essa reforma tributária. Não a reforma tributária toda, ela precisa ser feita. Tem vários pontos lá da reforma do Guedes que é pertinente, mas nesse caso dos livros, não. Vamos para o próximo ramo. Direito processual. Gente, isso no nosso trabalho não vai cair, tá? Não vou pedir isso no nosso trabalho. Por quê? O direito processual, ele é como se fosse um manual. Existe o processo civil, existe o processo penal, existe o processo tributário, existe o direito material que a gente está estudando e o processual, que é como uma cartilha. Como processar alguém no direito civil? Como processar alguém no direito penal? Como se faz o habeas corpus? Quais são as etapas? É isso que o processo civil faz, direito processual. Então, isso para vocês não é interessante. Quem tem que saber isso é um advogado, né? Tem que saber como funciona esse processo, essa cartilha. No caso do curso de vocês, a gente não vai estudar isso, é irrelevante. Eu coloquei aqui porque ele faz parte do direito público, é um ramo, mas a gente não vai aprofundar nele. Direito processual consiste em um ramo específico do direito que congrega as normas que orientam pessoas físicas e jurídicas. Desculpa, gente. Incluindo a própria figura estatal. O Estado também tem que seguir essas regrinhas aqui, ó. Sobre o modo pelo qual podem obter uma solução do Estado em relação aos conflitos específicos. Quando uma pessoa fere o direito de outra, dá também a ela o direito de exigir a reparação de seus danos. São as normas de natureza processual que regem a maneira pela qual essa cobrança será realizada. Qual a ação judicial a ser apresentada? Quais os prazos processuais? As hipóteses em que são admitidos os recursos e etc.
Então, além da gente saber o direito, como advogado falando, a gente tem que saber como requerer esse direito. Isso é o processo de cada matéria que ensina pra gente, beleza? Direito penal. O direito penal também apresenta as normas jurídicas de natureza pública. Essa afirmação decorre do fato de cabe ao Estado a titularidade pela punição. Quem pode punir no Brasil? Quem pode punir em qualquer lugar? A não ser naqueles estados islâmicos lá, né, gente? Mas todo mundo que vive numa democracia, cabe ao Estado a titularidade pela punição. Aqueles que cometem crimes. Houve um tempo em que as coisas eram diferentes. Os homens faziam justiça com as próprias mãos. Esse tempo era chamado de justiça privada. Nos dias de hoje, a sociedade e o direito entendem que somente o Estado tem a prerrogativa. O que é prerrogativa? Somente o Estado tem o direito de aplicar uma pena ao indivíduo que resolve cometer um crime. Ou seja, transgredir uma norma de natureza penal, por possuir princípios e métodos próprios. O direito penal é também considerado como um ramo autônomo do direito público. Notícia, né, gente? Tem se falado muito nisso, eu fiquei indignada. Menina de 10 anos violentada fará aborto legal. Sobre o alarde de conservadores à porta do hospital. Vocês viram isso? Que absurdo, gente. Menina violentada há 4 anos pelo tio. A justiça determinou, né, que pode-se fazer o aborto legal, porque o aborto, em regra, no Brasil, ele é ilegal, mas tem 2 hipóteses que ele se torna legal. E o pessoal lá gritando, condenando a menina, condenando a avó da menina. Vê se uma criança de 10 anos pode ser mãe e tem condições psicológicas e físicas, né, de ser mãe, sendo que a saúde dela com 10 anos poderia ser comprometida, poderia levar a menina à morte, né, porque a gente não tem, com 10 anos, estrutura para suportar uma gestação. Vítima estuprada por um tio foi atendida no Recife após negativa de atendimento na cidade de Capixaba, onde vive. Mesmo com a aval da justiça, o médico do Espírito Santo não quis fazer. Atividades radicais gritavam assassino na porta da clínica neste domingo para que não se cumprisse a lei. Brasil aceita aborto em caso de estupro desde 1940. Gente, essa questão do aborto legal, ela existe no nosso ordenamento jurídico desde 1940. O divórcio demorou muito mais para sair do que o aborto. E ainda tem essa celeuma em volta do aborto. Artigo 128 é claro do Código Penal. Não se pune aborto praticado por médico. Aí você fala, nossa, Lívia, é óbvio que é por médico, né? Que código idiota, pra que colocar que tem que ser por médico? Porque senão, gente, vai começar estudante fazer aborto, clínica clandestina. Então, para ser um aborto legal, tem que ser praticado por médico, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. É um aborto necessário. Então, entre mãe e filho, salva-se a mãe. Sabe aquelas coisas de novela da Globo? Que o médico chega lá fora e coloca a decisão na mão do pai? Você quer que salva quem? A mãe ou a criança? Gente, isso não existe. O médico nem pergunta. Ele só vai te contar no final, se Deus quiser, nenhum pai vai passar por isso, que seu filho morreu. Porque se tiver que escolher, ele sabe que ele tem que escolher a mãe. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Bom, gente, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. No caso, né, a mãe da menininha que teve que concordar com o estupro. Por quê? Porque foi fruto de estupro. Então, é um aborto legal. Quem regula isso é o direito penal, que é um ramo do direito público. Beleza? Direito internacional público. Vamos lá. As suas normas jurídicas são bastante peculiares. Partem de princípios e de pressupostos específicos. É tudo diferente no direito internacional público, gente. A sua alocação entre os ramos do direito público se deve ao fato das suas normas versarem sobre relacionamento entre o Estado, no caso Brasil, e outras pessoas jurídicas de direito internacional, como outros estados e organismos internacionais. Se a gente precisar falar com outro país, a gente vai falar através do direito público. Se a gente precisar falar com a ONU, a gente vai falar através do direito público. É um Estado falando com outro Estado, é o Estado do Brasil falando com organismos internacionais. Esse caso aqui, não sei se vocês lembram, 2015, Indonésia nega pedido de clemência a Rodrigo Goulart. Itamaraty, que é o órgão do governo
que faz essa relação internacional, afirma que irá esgotar todas as possibilidades de substituição de pena do surfista condenado por tráfico de drogas. Gente, lá na Indonésia, não sei se está errado, o tráfico de drogas é muito grave. Então lá é pena de morte. O Brasil tentou, Itamaraty tentou. Esse pedido de clemência a gente faz através de quê? Do Itamaraty, que é através do direito público internacional. E não deu certo. Ele foi fuzilado. Aí a família dele entrou com recurso, falando que ele era esquizofrênico e tudo mais, para converter, ao invés de pena de morte, pena de prisão perpétua, mas não deu certo. Ele foi fuzilado em 2015. E olha a demora. Ele foi preso em 2004, ele só foi morto em 2015. Por quê? Porque o Brasil tentou de todas as formas que ele não fosse morto. Mas ele foi. Aí você pensa assim, nossa, agora prendeu, né? Ninguém mais vai fazer isso. Ah, não vai, hein? Março de 2020. Capixabas são presos no Catar com cocaína e serão julgados por tráfico de drogas no país. A polícia encontrou droga na mala de 3 brasileiros, sendo 2 capixabas e um paranaense. Eles podem ser condenados à morte, já que o país não tolera o tráfico. O brasileiro não aprende, né, gente? Quer traficar? Trafica num lugar, pelo menos você vai ficar preso pro resto da vida. Não trafica num lugar que tem pena de morte, não. Vamos ver o desfecho disso. Provavelmente, até ano que vem, deve ser julgado. Vamos ver se eles vão ser condenados à morte. Bom, gente, trabalho avaliativo. Vamos prestar atenção. Nada mais é fazer o que eu fiz aqui hoje. Enviar reportagens, notícias ou artigos e fazer uma breve explicação sobre os seguintes ramos do direito público. Vocês vão pôr lá o nome de vocês. Depois, direito constitucional. Colocar uma matéria aqui sobre direito constitucional que fale sobre qualquer assunto que vocês quiserem. O direito constitucional é muito amplo. Fala direito da mulher, direito do menor. Nossa, tem 1 trilhão de coisas. Na dúvida, leia o artigo 5º, que lá fala dos principais direitos. Direito administrativo, como envolve a administração pública, o tributário, questão de imposto, direito penal, direito internacional público. Só dá um Google aí que vocês vão encontrar. Vocês vão me entregar quinta-feira que vem, beleza? Nesse e-mail, profliviasilveira@gmail.com. Gente, não me mandem mais no ADV Lívia Silveira. Eu não estou usando esse e-mail mais, eu estou usando ele só para advocacia, tá virando uma confusão. Mande nesse e-mail aqui, beleza? E eu queria, gente, que vocês me mandassem isso por e-mail até no horário da aula. E eu queria fazer uma reunião para apresentar esse trabalho pelo Google Meet. Não precisa preocupar que não vai ser aquela apresentação ao vivo. Vocês vão me mandar por e-mail, né? A gente lança lá no grupo. Dá para fazer a apresentação online, mas quando a gente faz a apresentação online, fica muito ruim a internet. E vocês vão ler, né, a reportagem que vocês escolheram sobre esses temas aqui. E eu vou comentar, porque é uma oportunidade da gente discorrer sobre os temas. Então, vamos ver a possibilidade dessa reunião. Me fala no grupo quem pode. Eu queria muito marcar essa reunião para a gente discutir esse trabalho. Tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Boa noite para vocês.